Opa, e aí pessoas, beleza? Então, hoje eu queria trazer para vocês um pouco mais sobre produtividade ali utilizando o PSQL. O PSQL tem um conjunto de comandos que começam ali com a barra, né? Barra ou barra invertida no caso, né? E esses comandos, né? Esse comando barra ali são comandos que comando que inicia com barra, né? São comandos que ele executa do lado do cliente. Ele pode até fazer alguma coisa e enviar para o servidor, mas ele executa no lado do cliente, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Tá? No caso, eu vou mostrar aqui alguns comandos que começam com barra G. Os comandos que começam com barra G, eles permitem ali que você execute o teu SQL, né? Então, em vez de você usar o ponto e vírgula, você usa o barra G e ele vai executar o teu SQL e fazer alguma coisa. O mais simples de todos é o próprio barra G. Tá? Então, por exemplo, assim, ó, se eu fizer aqui um select 1, por exemplo, ponto e vírgula, ele vai executar. Mas se eu fizer aqui o select 1 com barra G, ele também vai executar. É como se o barra G fosse ali um go. Tá? Mas por que eu uso então o barra G ao invés de usar o ponto e vírgula? Né? Bom, o ponto e vírgula é um nato, né? Um nativo ali, né? Tipo, dou o ponto e vírgula, ele vai lá, vai executar, coloco lá no meu script, beleza. O barra G sozinho até não faz tanto sentido assim, né? Não é costume utilizar. Tá? Mas ele aceita alguns argumentos depois. Então, por exemplo, se eu vier aqui e fizer o select 1 barra G e passar aqui o caminho de um arquivo, por exemplo, saída.txt, ele não traz a saída para minha tela, ele vai mandar direto para aquele arquivo ali. Tanto é que se eu fizer aqui ó, o barra exclamação, tá aqui um outro comando também que te permite executar um comando do teu sistema operacional. Então, ó, eu vou dar um barra exclamação e vou dar um ls barra tmp barra saída.txt. E existe um arquivo. Inclusive, eu posso dar um barra exclamação less -s barra tmp barra saída.txt e sem sair do prompt do meu PSQL, eu consigo chamar um comando lá do meu sistema operacional. E aí eu executo o less e ele vai mostrar o conteúdo do arquivo. Esse é o conteúdo do arquivo que foi saída.txt. Tá? Então o G permite esse tipo de recurso. Um outro detalhe que ele também permite, que é bem interessante, é que eu posso passar a saída do meu comando SQL para a entrada de um outro programa, como se fosse um pipe. E isso é muito comum no Linux, né? Você pode, né, por exemplo, vou só exemplificar aqui, né? Por exemplo, assim, você obtém arquivo, né? Por exemplo, você obtém um arquivo, aí você passa lá, passa por pipe, né? Por exemplo, transforma, vamos supor, transforma maiúsculo, né? E passa um outro pipe e bota ali, sei lá, por exemplo, popula no banco. Então, é muito comum você fazer isso aqui, né? Obtém arquivo, aí a saída desse comando passa para a entrada desse, transforma tudo para maiúsculo, por exemplo. Aí você bota aqui um pipe e manda lá, popula no banco. Então, esse fluxo você pode fazer aqui também. Você pode fazer um select aqui, por exemplo, esse select. Vamos imaginar que eu estou fazendo um select aqui numa tabela. Select, eu tenho aqui a tabela ator, select asterisco from ator. Ela é uma tabela grandinha, vou botar aqui só um limite 10. Tá? Então, nossa, tá meio grande essa letra aqui, né? Bom, se você estiver vendo no celular, daí deve ficar bom, né? Mas se você estiver vendo no computador, talvez não. Na TV, sei lá, né? Vai que você está assistindo aí, maratonando aí, né? Tá? Então, olha só. Então, essa é a saída. Mas se eu botar aqui o barra G, barra TM. Opa! Barra TMP, barra saída.txt, vai sobrepor o meu arquivo que eu tinha gravado antes. Tanto é que se eu fizer aqui o les aqui, ó, sobrepôs o arquivo. Tá? Está com o conteúdo inteiro ali, o texto inteiro. Se eu pegar aqui, por exemplo, e fizer botar aqui um pipe, eu posso passar um comando aqui. Ó. Então, o que eu quero? Eu quero que, imagine que é uma saída muito longa e eu quero compactar esse arquivo. Então, eu posso fazer um gzip da entrada e redireciono para lá. Então, é um comando do Linux normal que eu vou utilizar. Tá? Então, ao fazer aqui, ó, pronto, ele não me retorna nada aqui. Entretanto, se eu fizer aqui um ls, lá no barra tmp barra saída.txt ponto asterisco,
Ó, ele mostra que tem um saída TXT GZ lá. Inclusive eu posso usar aqui o comando zless, que ele vai descompactar para mim na memória e mostrar a saída aqui do arquivo. Ó, tá aqui, ó. Então eu consegui gravar o arquivo compactado, né? Se eu botar só o less aqui, ele vai dizer que é um binário, ó, porque ele realmente tá, ó, tá? É um binário, então eu não consigo ler, tá? Então o G permite você trabalhar com isso. Outro comando G, daí você consegue usar o G. Não, eita, nós! Você consegue usar o G com, por exemplo, ali para descrever os tipos que sairão da tua consulta, os tipos das colunas que a tua consulta vai retornar, mas sem executar a consulta. Tá? Então ele meio que funciona como um parser ali. Tá? Deixa eu só desconectar aqui, conectar de novo aqui, porque tá. Na hora que eu mudei aqui a resolução, ele deu uma pirada, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, aqui o select. Select, por exemplo, first. Não, select asterisco from actor. Botar um limite 10. Na verdade, eu nem vou deixar. Eu vou tirar o limite, tá? Vou botar um barra gdesk. Tá? Só isso, barra gdesk. Olha só, ele não executa o comando, mas ele me mostra qual vai ser a saída do... Não a saída, né? Mas digamos, quais as colunas serão a saída do meu comando SQL. Isso pode não parecer muito útil para uma tabela, que você já sabe quais são os tipos. Mas quando, por exemplo, você faz algo do tipo assim, ó, vamos supor que você vai retornar um campo e esse campo, no fim, ele é nulo, vamos supor. Tá? Olha só, ele já está dizendo aqui, olha, vou considerar como texto, por exemplo. Né? Outra coisa que você pode fazer também, imagina que... Deixa eu ver o que tem nessa tabela aqui. Last updated. Vamos usar esse cara aqui então, olha só. Vamos pegar aqui, ó. Last updated menos interval de um dia. Opa. Olha lá. Um dia. Opa. Eu errei, claro, porque eu não lembro de last update. Last update. Ok, vamos lá. Ó, o que vai retornar desse meu interval ali? Tá aqui, ó, ele está me dizendo o que vai retornar. Tá? Então isso é bem interessante. Agora imagina que eu estou fazendo o last update menos current date. Olha só. Interval. E vai inclusive me dizer, ó, você esqueceu de colocar ali o nome de uma coluna, então eu vou retornar com o nome column. Isso é bem interessante para consultas, né, mais complexas. Às vezes você usa union, faz join, enfim, às vezes você está criando muitos campos ali calculado e aí você não sabe o que vai sair. Então é interessante você utilizar o barra gdesk para isso, para ele trazer a descrição, né, desses nossos amigos aí. Tá bom? Outra utilidade do comando /g alguma coisa, né, vamos chamar assim, ainda nessa linha de você conseguir trabalhar com a consulta e aí o resultado da consulta você fazer algo com ela, tá? Eu tenho aqui uma tabela, eu tenho aqui esse banco chamado Geddes, tem outro banco aqui chamado Postgres. Para eu conectar nele, eu posso usar o comando /c ou /connect, tá? /connect, tá? O comando /connect você pode passar para ele não só o banco que você quer conectar, mas você pode passar uma conexão completa. Você pode dizer qual é o banco, qual é o usuário, em qual IP e qual porta você quer conectar. Tá? Inclusive você consegue fazer aqui com ponto de interrogação e lá para o final, aqui, ó, o connect aqui, ó, você passa o nome do banco ou passa um traço, ele mantém o mesmo banco. Você passa o usuário ou um traço, ele mantém, né, o mesmo usuário. Você passa o host ou um traço, ele mantém o mesmo host, se for o traço, senão ele muda de host. Você dá a porta ou um traço, ele muda para essa porta ou mantém ali, né, mantém a porta atual. Tá? Então, quando eu faço um /c Postgres, na verdade eu estou passando, né, o dbname aqui. O resto, como eu não estou mudando nada daqui, aí eu não preciso passar traço, traço, traço. Mas vamos supor, se eu quiser mudar a porta, né? Aí eu tenho que passar o nome do banco, aí tenho que passar o traço do usuário, o traço do host, e aí eu passo a porta. Porque senão não vai saber, né? Se essa porta é porta, ou é usuário, ou é host. Então, tá? Só quando eu passo, né? Só quando eu utilizo ali o
os primeiros argumentos aqui, eu não preciso passar os demais. O resto não preciso. Mas se eu vou passar tipo o último, eu não posso pular. Eu tenho que passar o tracinho aqui. Tá? Então, aqui eu posso conectar no Postgres. Aqui, Connect Postgres. Ó, saltei, agora eu estou conectado no banco Postgres como usuário GEDS, no caso. Aqui eu tenho uma tabela de estatística. Nessa tabela de estatística, eu tenho um indicador e um valor. Tá? Imagina que eu queira popular essa tabela com um dado estatístico de uma tabela que está lá no meu banco GEDS. Tá? Tem várias formas de eu fazer isso. Eu posso exportar esse dado para um arquivo, saltar para este banco e ler desse arquivo. Mas usando o PSQL, tem um truque que você consegue trabalhar quando a tua consulta é simples, você retorna uma única linha, um único registro, e você tem uma ou mais colunas em que você queira utilizar como, digamos assim, variáveis, entre aspas. Então eu vou voltar lá para o banco GEDS. Lá no banco GEDS, eu vou obter uma estatística de uma tabela. Então eu vou aqui, por exemplo, pegar a quantidade de tuplas lá da pgclass. A pgclass guarda esse valor à medida que a gente vai inserindo registros numa tabela, ele vai mantendo essa quantidade de tuplas que a tabela tem. Aí eu consigo saber mais ou menos aproximado quantos registros a tabela tem. Tá? Onde helName é igual a ator. Heltuplas não, né? Na verdade, heltuples. Olha lá. Então tem um númerozão ali, né? 1.5 aproximadamente vezes 10 na 6. Então tem bastante coisa ali. Tá? Ok. Então, imagina que eu quero pegar isso, essa estatística, e levar lá para o outro banco. Né? Eu poderia fazer de várias formas. A forma que eu vou mostrar aqui é utilizando o /G7. Como que eu faço isso? Exatamente com este mesmo comando aqui que eu acabei de fazer. Tá? Tiro o ponto e vírgula. Aqui eu vou criar um campo chamado tuplas. Indicador. Vou botar aqui, ó, indicador. Ok? E heltuples vou chamar de valor. As valor. Tá? Então, um campo chamado tuplas, que é indicador, as valor, from pgclass. Primeiro eu vou dar um /gdesk. Ó, então, ele vai retornar indicador é texto e valor é real. Tudo bem, é mais ou menos isso que eu quero. Não, imagina que eu queira... Não, o valor eu quero que seja numérico. Então, vou botar aqui, ó. Numeric, tá? Só para a gente ver aqui. Ó, beleza, então tem o texto e tem o numérico. Beleza, então já sei que os tipos estão retornando certo. Agora eu vou trocar o /gdesk pelo /g7. Não fez absolutamente nada neste momento, não vejo nada do que aconteceu. Entretanto, ele criou para mim duas variáveis aqui no meu PSQL. Se eu der um /echo na indicador, o conteúdo dela é tuplas. Se eu der um /echo no valor, o conteúdo dela é exatamente o valor que veio lá do registro da tabela. Partindo desse princípio, eu posso vir aqui dar um /connect no banco Postgres e fazer aqui um insert into status, por exemplo. Imagina que eu não tivesse feito o echo, né? Tá? Então, values. Aí eu passo aqui, ó, 2 pontos indicador, vírgula 2 pontos valor. Pronto. Errei, claro. Por quê? Porque eu passei o indicador, né, como se ele fosse, o conteúdo fosse expandido para a minha linha de comando ali. Num vídeo passado eu mostrei, né, por que isso acontece. No meu vídeo passado que eu mostrei sobre produtividade no PSQL, eu expliquei justamente isso. E basicamente você coloca aqui um invólucro em volta aqui do indicador, com essa aspinha, aí o PSQL, em vez de expandir isso, ele vai, né, colocar essas aspas aqui em volta. Então ele vai, não, já sei, não é um identificador, na verdade, ele quer realmente uma string aqui, um texto. Pronto. Se eu fizer aqui um select from status, vão ter 2 registros, tá? Porque eu já tinha inserido um antes, e digamos que se eu faço essa coleta de tempo em tempo, tá? Aí este comando aqui vai executando, tá? Então, o legal disso tudo, se você for ver, é que o PSQL ele tem um script próprio. Eu estou executando esses comandos aqui, tá? Quando na verdade eu poderia estar colocando isso dentro de um arquivo e executando isso.
Tá? Isso tanto é verdade que a gente pode fazer isso, inclusive, agora, né? Eu posso pegar aqui, por exemplo, ó, imagina que eu vou conectar no banco Guedes, executar isso aqui. Então, peraí, vou fazer isso agora aqui, em tempo real aqui, digamos, tá? Vou pegar aqui, vou botar aqui coletor.sql, tá? Nesse cara aqui, ó, vamos fazer assim, vamos fazer aqui, eu vou pegar aqui, tá? Tô pegando os comandos lá que eu executei, tá? Vou limpar aqui, eu vou dar um /connect no banco Guedes, porque eu tenho que garantir que eu estou conectado no banco Guedes, ok? Aí eu executo aqui esse SQL, tá? Executo esse SQL aqui, beleza? Aí depois eu dou um /connect aqui neste banco Postgres, aí eu executo aqui este indicador aqui, não, na verdade não é esse, é esse aqui, né? Ó, executo esse indicador aqui e no fim eu dou ali um select ali, pode dar um /echo aqui, /echo estatísticas atualizadas, /echo, tá? E aqui eu venho aqui em cima e coloco aqui coletando estatísticas. Tá, beleza. E aí eu dou um barra aqui. Não, vamos fazer assim, tá? Então, vou conectar de novo no PSQL, tá? Imagina que eu estou lá no outro banco, lá, template 1. Vamos supor que eu estou nesse banco aqui. Eu vou executar /i coletor SQL. Se tudo der certo, ó, coletando estatísticas, aí ele conectou aqui no Guedes, ali no banco Guedes, né? Depois conectou no Postgres e inseriu um. E agora eu tenho 3 registros. Então você consegue usar todos esses comandos que eu passei dentro de um arquivo .sql que pode ser executado pelo PSQL. Tá bom? Então isso é bem legal, bem bacana. E para fechar aqui, né, o ciclo desse papo aqui, o último comando ali, G, que esse é bem interessante. Tá? Imagina que você tem as tabelas de um esquema qualquer e você precisa ali rodar vários comandos analyze, tipo, eu quero pegar todas as tabelas desse esquema e rodar o analyze, ou quero criar ali um índice para um campo em várias tabelas, né? Ou quero, enfim, você precisa gerar um SQL dinâmico e executar ele. É bastante comum isso, né? Você fazer isso. Isso é muito comum. Tá? Então, no PSQL, nessas versões mais recentes, o que você consegue fazer? Fechar aqui a janela aqui, que tá uma moto aqui, tá passando aqui. Nossa, parece que tá voando aqui na janela. Enfim. Para fechar então, vamos lá. O que eu posso fazer então com essa necessidade de ter que executar um comando baseado no SQL, digamos assim, dinâmico? Tá? Vou usar o caso do Analyze. Eu tenho aqui... deixa eu ver aqui quais são os esquemas que eu tenho aqui. Table... Namespace. PG... Namespace. Tá. Que eu tenho aqui, eu tenho o public aqui. Vou pegar todas as tabelas do public e vou rodar um analyze nelas. Como é que eu posso fazer isso de uma forma mais automatizada? Eu posso fazer aqui, pegar o hell name from pg class, where pg, não, hell namespace igual a o código aqui, 2200. Então, veio todo isso aqui, mas eu quero só o que é tabela. O que é tabela? And hellKind igual a R. Beleza, então veio tudo que é tabela aqui. Tem 24 tabelas, ok? Quero passar um analyze em todas elas. Posso fazer o quê? Posso usar aqui nosso amigo format. E digo, analyze. E aqui eu quero o identificador. Vou passar para o format o hell name. O format é uma função que ela pega um texto e ela coloca aqui os atributos que eu passo para ela, os argumentos que eu passo para ela, ela coloca aqui aqui dentro do texto, nas posições onde eu uso assim, esse sinal de % alguma coisa. Então ela só retorna texto na real, ela é um texto. Só que olha só qual é o texto ali. O texto é o texto mágico que vai representar o analyze ali, é o meu analyze. Eu poderia copiar isso aqui e colar, né, manualmente, mas imagina se fosse 1000 tabelas. Jogo para o arquivo e depois executo.
Claro, posso fazer isso também, sem problema nenhum. Só que pensando nisso, no PSQL, a gente tem como fazer isso usando o /g-exec. Com o /g-exec, o resultado do SQL é executado imediatamente. Tá? E aí, existem umas variáveis aqui no PSQL, que é o onErrorStop, né, ou onError rollback, que ele vai assumir essas variáveis para poder continuar ou não em caso de erro. Tá? Se tudo der certo, ao trocar esse ponto e vírgula pelo GEXEC, a saída do SQL ali, então esse texto aqui, ele vai executar esse texto um por um aqui. Se aqui fosse vários comandos SQL, tá? Ele iria executar um por um. Se fosse delete, se fosse create index, claro, ele vai executar com o usuário que eu estou aqui, né? Então não adianta, se meu usuário não tem permissão para criar o índice, por exemplo, ele não vai criar índice, vai dar erro, porque ele está executando com os privilégios do meu usuário aqui. É como se eu estivesse fazendo isso automaticamente, né? Manualmente, digamos, né? Tá? Então, lá, executando o analyze nas tabelas, usando ali o /g-exec. Tá? Então, por hoje é isso. Algumas dicas aí de produtividade também, digamos assim, no PSQL, usando alguns comandos iniciado aí com o /g, né? Então, é o /g, né? Inclusive, aqui se você notar, o /g sozinho, ele sempre vai executar a última consulta que executou com sucesso. Tá? Então, /g, /gdesk, né? /g set, tá? E por fim o /g-exec, que aí acaba executando de novo a última consulta. Então essa é uma característica ali do comando /g. Ele consegue pegar do buffer a mesma consulta que você executou. Inclusive, né, o gexec, o gdesk e o gg. O g, só o g. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que tenha sido útil. Um abraço e até a próxima.